Vamos começar na aula de hoje com o quinto capítulo. Você se lembra, nós tínhamos estudado nos capítulos anteriores, na verdade no último capítulo, que a alma do Yehudi é uma parte de Deus. Vocês se lembram disto? Então nós tínhamos visto que a Neshama do Yehudi, a alma do Yehudi é uma parte de Deus, mas não somente que é uma parte de Deus, ela vem, se origina no seu interior, no seu âmago. Nós tínhamos dado exemplo, a diferença que existe entre falar que alguém assopra ou alguém fala, no caso. Então, quando você assopra, você toma força e vem do teu interior, do teu âmago, e esse é o sentido que estávamos falando, que Hashem, quando diz a Torá, que Hashem assoprou a alma dentro das narinas de Adão, certo? Então isso mostra que há um vínculo, uma relação e uma origem da alma de um nível muito mais elevado, ok? E depois de que para que a Neshama ela pudesse se investir nesse corpo, nesse mundo físico e material, certo? Ela tinha que descer durante vários níveis, um nível após o outro, até que finalmente, como a gente vê, Deus falou, façamos o homem, e a Neshama, ela simplesmente passou de vários níveis até que veio, através da fala, se investir dentro do homem. Se bem nós vimos que assoprar e falar era diferente, mas o falar de Hashem foi a forma em que Hashem, por assim dizer, assoprou, se manifestou. Ok? Contudo, então, isso basicamente, uma vez que a Neshama é uma parte de Deus, então simplesmente ela tem essas forças, essas características tão elevadas, certo? Que na prática todas as características divinas, todas as forças divinas estão dentro da Neshama. Então, agora, aqui vamos continuar explicando o fato que a Neshama, ela vem e desce a este mundo físico e material, certo? Nós falamos, a Neshama é algo espiritual, e veio no mundo físico e material, aparentemente um antagonismo. Isso é através de que a gente fala, façamos o homem, ele traz isso aqui embaixo. Então, simplesmente, isso que quando a gente utiliza fala, ele exala, ele traz para fora a sua vontade através da fala. E isso, na verdade, a fala em geral, que vem no nível, aliás, da fala vem um nível mais externo da Neshama, e que quando nós falamos, a gente revela alguma coisa. Quando você fala, eu agora estou falando, estou explicando, estou transmitindo as ideias para você, estou me comunicando, é uma expressão simplesmente. Como se revela, como se expressa e se revela para fora. Tá certo? Vamos lá. Começa qual é o quinto capítulo. והנה, המשכת וירידת הנפש האלוקית לעולם הזה להתלבש בגוף האדם, a descida, por assim dizer, a viagem que a Neshama encara para simplesmente vir neste mundo material e físico. Nós falamos que a Neshama vem de Hashem, a essência de Hashem, e vem para o mundo físico e material. Então, isso que vem para se investir dentro de um corpo, ou seja, como pode ser que podemos colocar uma Neshama, que é parte de Deus, ilimitada, etc., etc., mesmas características, dentro de um corpo físico limitado. Então, diz isso daqui, Nimshechá mivchinat pnimiut umekor adibur, isso vem do interior e da fonte da fala, que é justamente aquele hálito divino, aquele exalar, quando a gente fala. Sabem, não é com toda a força, não vem do interior da pessoa, mas vem, pelo menos, vem da pessoa. E isso que nós vimos que está ligado com a primeira letra, com a segunda letra do nome de Deus, que é a letra Rei inferior, certo? Como mencionamos antes, quando falamos que o nome de Deus tinha dois Rei,
o rei superior que o primeiro rei e o rei inferior que o segundo rei. E vimos também que significava a letra Yud, a letra Vav. Lembram disto? Espero que sim. Então, como está escrito, Vaipach ve'apav nishmat chaim, vayeh Adam lenefesh chaya. O versículo, inclusive, nos diz isto mantendo justamente essa sequência. No capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, diz a Torá, claramente, e assoprou em suas narinas uma alma de vida, e aí, vai Adam lenefesh chaya, e o homem se transformou numa alma viva, um espírito vivo. Ou seja, na prática, Kadosh Baruch Hu, ele assoprou a alma dentro do corpo. Aquilo nós já explicamos outro dia. Deus criou o homem como, se vocês se lembram, Deus criou o homem como se fosse um boneco de lama. Não tinha vida nenhuma. E neste boneco de lama, Hashem justamente, por assim dizer, assoprou nele. É como se tivesse você um boneco e você liga ele na tomada. Hashem assoprou dentro deste boneco, ou como que nem o boneco como chama? Da Duracell, que abriram atrás o coelhinho e colocaram a pilha da Duracell, a bateria. Então, da mesma maneira que Hashem colocou a nossa Neshama, que é a nossa bateria, que é a nossa vida. E como? Assoprando nas narinas. É isso que o Zohar explica, que nós já falamos, o Mandenafach Mitohenafach, é aquele que assoprou do seu interior, do seu âmago. Então, quando Hashem assoprou, isto vem da essência, do interior, da parte profunda de Hashem. E quando nós vamos soprar uma bexiga, e sai do teu interior, sai de lá dentro, sabe? Você contrai lá dentro, da mesma maneira, é no caso da Neshama. Porém, quando nós falamos aqui, estamos falando de que da fala que Hashem falou para criar o homem. Vayomer Elohim, nasce Adam, e disse Deus, façamos o homem. Deus não assoprou, Deus disse. É um nível mais baixo, certo? Então, porque falar é um nível mais baixo que assoprar, um inferior, certo? Contudo, é o lado interior do lado superficial. E não é a essência da Neshama. Por isso, isto que está escrito, Vezeu Shekatuv, que Helek Hashem Amo Yaakov Hevel Nachalato. Conforme diz o versículo na Torá, que uma parte de Deus é seu povo, e Yaakov é a corda da sua herança. Certo? O que significa isto? Vemos aqui a dois níveis. Primeiro, Helek Hashem Amo, se seu povo é uma parte de Deus, Helek Hashem é uma parte de Deus, certo? Como depois me diz, Yaakov Hevel Nachalato. Yaakov é a corda da sua herança. Como? No início do versículo me diz, é uma parte de Deus, e agora me diz, é uma corda? Uma corda é algo alheio. Querer uma corda, você amarra no barco, para o barco não se afastar, um bote. Não se afastar, ficar preso, você amarra ele. A corda não é o bote, a corda é o que amarra, o que liga o bote com o cais. Então, simplesmente, o que significa aqui quando nos diz que é uma parte de Deus? Então, vemos aqui necessariamente que tem dois níveis. A corda, que é o nível exterior, e a parte de Deus, que é o nível interior. Ou já temos a Neshama, que é assoprada por Hashem, certo? E na prática, o que nos diz aqui, temos então a parte íntima de Hashem, a parte mais profunda, que é a parte que assoprou, que seria uma parte de Deus, e temos a parte superior, exterior, mais superficial. E o próprio Tânia explica, vamos lá. Perush, significado, explicação. O que significa Hevel? O que é uma corda? Então não se explica. Que Alder, Mashal, como uma corda, por exemplo, Sherosho Echad Kashur Lemala Vekatzeu Lemata. Por exemplo, temos uma corda ligando um sino lá em cima e outra parte aqui embaixo. Um extremo ligado em cima e outro extremo embaixo. Ou seja, a corda faz o quê?
A corda simplesmente tem a função de ligar entre esses dois lados. Os dois lados estão separados, são independentes, mas a corda tem a função de conectá-los, de ligar um com o outro. Certo? Da mesma maneira podemos dizer, como ele nos diz aqui, a Neshama tem um extremo lá em cima e outro extremo aqui embaixo. Ou seja, a Neshama tem duas partes. Temos a parte da Neshama que está amarrada lá em cima, em Hashem, é uma parte de Hashem, e uma parte da Neshama, um outro extremo, está aqui embaixo, ligada no corpo. Então, a Neshama é o que consegue ligar o nosso corpo, nosso lado físico e material, com o transcendental lá em cima. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Que Perfeito, Rabi. que Pshat, Katuv, Mashekatuv, a explicação simples do que está escrito em relação a Neshama, certo? Quando diz o versículo, vai par, assoprou, Julio Rotlano é para nos mostrar que Moshe al derech mashal, como por exemplo, Adam nofeach leize makom, quando uma pessoa assopra para algum lugar, se tiver algum obstáculo entre no meio, certo? Se tiver algum obstáculo, por exemplo, você vai encher uma bexiga, certo? Aí o que você faz para encher a bexiga? Quando você toma a bexiga, você aperta com os dois dedos a bexiga e aproxima da boca. Mas quando vai assoprar, o que você tem que fazer? Afrouxar um pouco. Soltar os dedos um pouquinho para que possa, finalmente, se, como chama, o ar passar pelo bico da bexiga e encher a bexiga. Se eu vou manter o obstáculo, vou manter fechado o bico da bexiga, o que vai acontecer? A bexiga não vai encher. Se a bexiga não vai encher, então, como diz aqui, se tiver alguma coisa, um obstáculo no meio, alguma coisa interrompendo, então o hálito da pessoa, aquele ar que você está soprando, não chegará a seu destino e não fará efeito. Diz aqui o Tânia, o Alter Rebbe, Caja, mamás, assim também, como nós falamos no exemplo da bexiga, acontece com a Neshama. O que significa isto? אם יש דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם לבחינת אבל העליון, se tiver alguma coisa obstaculizando, atrapalhando entre o corpo da pessoa e o nível superior de hálito, então esse ar não vai chegar, não vai poder encher, não vai poder penetrar dentro de nós. Então, na prática, temos que tirar todo obstáculo que não deixa esse vínculo de Hashem chegar, porque às vezes tem, como falamos antes do exemplo, tinha o coelhinho da Duracell, e você colocou a pilha, mas às vezes quando está novo, o que acontece? Ele já vem com a pilha, só que tinha um plastiquinho no meio, que não deixa a pilha fazer contato para não gastar a pilha à toa. E o que você tem que fazer? Tem que remover esse plastiquinho. E aí a corrente passa da pilha para o boneco e ele começa a funcionar. Então nos ensina aqui, diz aqui, contudo, אך באמת אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו יתברך כולו. Na prática, quando nos referimos a Hashem, a Neshama, essa energia que ele manda para dentro de nós, devemos admitir que não existe nada que possa obstruir Hashem. Tem algo que pode obstruir Hashem? Como dizem nossos sábios, mesmo um muro de aço não consegue separar entre Deus e seu povo. Não existe. Não há nada que se possa, se anteponha, que interrompa esse vínculo, esse contato, essa conexão que existe entre Hashem e seu povo. Por quê? Na prática está escrito, Alô Tashamayim Betaretz Animalé, o Melochol Aretz Kevodó, Hashem preenche toda a terra, se encontra em todo lugar. Hoje Hashem também se encontra no obstáculo. Se é que é um obstáculo, também Hashem faz parte do obstáculo.
Às vezes eu quero chegar num lugar e não posso ter uma porta. Hashem está na porta. Não é que eu preciso abrir a porta. Hashem está na porta. Não é que Hashem está do outro lado da porta. E mais ainda, veleta tarpanoiminei, não existe um vazio, um lugar, um vácuo onde Hashem não se encontra. Isto daqui é importante a gente ter presente. Porque, como nos diz aqui, Bashamai, Milmal, Valaretz Mitachat, Einod. Nos céus de cima e na terra embaixo não tem outro. Ou já não tem nada fora Hashem. Ou já Hashem está em todo lugar, está em tudo. Ah, tem uma parede. A parede é Hashem também. Já vou tirar, Marcos, um segundo. Veio Memale Kolalmin. E ele preenche todos os mundos. O Hashem se encontra em todos os mundos, em todas as coisas. Ele não é obstáculo, não tem nada que nos separe dele. Ela que Moshe Katuv, Ishayahu, como diz o profeta Isaías, que im avonotechem ayum avdelim beinechem lebein elokechem. Se vossas transgressões pudessem separar entre vocês e Deus vosso Senhor. Ou seja, na prática, o que separa a gente de Hashem? Não pode ter uma parede, não pode ter um muro de aço. Mas o profeta diz o quê? Se vossas transgressões. Ou seja, nossas transgressões são as que nos podem separar de Hashem. Por quê? Se nada está separado no meio. Ok? Antes de continuar, vamos ver, Marcos pode perguntar. Mas é isso que começou a confundir agora para mim na cabeça, que eu penso o seguinte, essa corda que liga nossa alma, a alma divina, aqui embaixo tem uma parte dela lá em cima. E essa corda que liga a gente a ela são um cabo de 613 fios, certo? Você está se precipitando, sim, é verdade. Não, mas aí que vai o seguinte, conforme a gente faz as averotas, a gente está afastando Deus da gente, a gente está cortando essa corda, certo? Mas se Deus está em tudo que é lugar, como que se eu fazendo averota eu consigo afastar ele da onde ele está? Perdão, essa é a pergunta. Você está fazendo a mesma pergunta do Tânia. Ah, então o Tânia também não sabia. Entendeu? É isso que ele está perguntando. Isso que ele continua, por isso interrompi aqui para ver se entenderam a pergunta. Exatamente. Okay. Você entendeu a pergunta. Então vamos ver a resposta. Veatam, a razão, por que tem condição ou pecado de ocultar, por assim dizer, de separar entre a Neshama e Hashem? Eu lhe fiz neged retzona Elion Baruch Hu, amechayet hakol. Porque as transgressões justamente são como se diz, uma revolta. Eu vou contra Hashem. São contra a sua vontade. Que ele dá vida em tudo. Conforme está escrito, como Shekatuv. Kol asher chafetz Hashem asah. Todo o que Deus queria, ele fez, tanto nos céus como na terra. Então, na prática, tudo que existe, nos céus, na terra, foi feito porque Hashem quis. O que Moshe Nitzvar Leil, como foi explicado em cima no capítulo 4, que toda a vontade divina, tudo o que ele quis criar, é justamente a base de toda a influência divina, toda a vontade de Deus ter criado tudo, dar vida a tudo, que é aquilo que está insinuado, por assim dizer, está contido dentro da letra Yud do nome de Deus. Nós explicamos que era aquela vontade divina, que era aquela a base de tudo, certo? Não sei se você se lembra. Então, uma vez que Hashem é a base de tudo, é a fonte, é a origem da influência divina nas criaturas, certo? Então, simplesmente, então, na prática, isto daqui nos mostra que tudo veio de Hashem, e que toda a criação veio de Hashem, e tudo veio de Hashem. Vezeu inyan karet. Agora vem isto que diz aqui, a transgressão de karet. O que significava karet? Cortar. Shenichrat venivsak hevel ha'amshacha mishem Havai Baruch Hu. Que se corta, se interrompe a corda que vem a energia do nome de Deus. É como se alguém cortasse o cabo que liga a TV com a tomada.
Quando alguém cortar o cabo, o que vai acontecer com a TV? Vai desligar. Desligou a corrente, acabou. Nós temos um cabo de corrente espiritual. O caret é cortar esse suministro de energia espiritual que nós temos, ou seja, que a nossa energia é espiritual. Que vem da onde? Da lei da rei inferior, que é a segunda rei do nome de Hashem. Como mencionamos acima. O que Moshe Katuv em Parashat Emor, conforme está escrito também na Torá em Parashat Emor, Venichreta Nefesh Haim Milfanai, será cortada essa alma da minha frente, Ani Hashem, eu sou Deus. Já apesar que eu sou Deus e estou em todo lugar, eu estou cortando esse suministro. Eu estabeleci essa conexão, eu amarrei essa corda que liga os dois, e eu estou cortando a corda. E onde diz isto? Diz aqui o Pasuk, o Alter Rebbe pega, perdão, na expressão do Pasuk, o Alter Rebbe se pega numa palavra. Da onde estou cortando? Venichreta nefesh haim milfanai. Da minha frente. O que significa? Milfanai daika, da minha frente justamente. E é preciso. Ou seja, de mim, justamente, veio esse corte. Que Hashem está cortando do interior de Hashem. Agora, o Bishara Berot Shen Baen Karet e as outras transgressões que não têm esta gravidade de Karet, de ter esse corte de suministro de energia, o Melashon que mata Sakin. É como se tivesse feito um defeito, como se fala em português, numa faca. Sabe a faca que tem dentes, às vezes, não está lisinho. Tem, às vezes, como um defeito. A faca tem que estar lisinha. Bem afiada, bem direitinho. Veu al derech mashal, e isso é como, por exemplo, Michevel, aqui ele vai trazer a resposta, Marcos, que você comentou, como, por exemplo, Michevel, Avjasur Mitariak Havalim Dakin, como uma corda grossa, que nem uma corda de navio, que é composta de 613 cordinhas mais fininhas. Também essa corda mencionada antes, que nós somos a corda de Hashem, ou seja, que temos uma corda que nos conecta com Hashem, essa corda grande é formada de 613 cordinhas, fiozinhos, que são as 613 mitzvot, ou seja, cada mitzvah é uma cordinha, cada mitzvah é uma conexão com Hashem. O que se houver, quando nós transgredimos com alguma dessas mitzvot, ou já transgredimos qualquer uma das 613 mitzvot, o que estamos fazendo? Estamos enfraquecendo a nossa conexão com Hashem. Estamos enfraquecendo a corda. Eu tenho uma corda grossa, mas se eu começo a cortar os fiozinhos dessa corda grossa, o que vai ficar? Como a gente diz em português, vai ficar por um fio. O que significa ficou por um fio? Ficou por um fio que antes tínhamos uma conexão grossa como a corda, agora ficou por um fio. Ou seja, é muito sensível, muito sutil, e ela pode se cortar de vez. Pode rasgar de vez e perder todo o vínculo. Então, aí, Nifsak Sehevel Adak. Então, quando a pessoa faz uma transgressão comum, corta uma dessas 613 cordinhas, um desses 13 fiozinhos que formam a corda grossa. Contudo, quando ele transgrede Karet, quando ele vai transgredir aquela transgressão mais grave, que Hashem diz, Venichreta nefesh haim milfanai, e será cortada essa alma da minha frente, ou seja, que Hashem está dizendo que aí vai perder todo o vínculo do seu interior, aí a coisa está mais grave, Deus nos livre. Aí não ficou por um fio, aí cortou diretamente. Aí ele cortou a corda inteira diretamente, não ficou nada. Vamos lá. Agam bechayav karet umitá. Mas, contudo, ele nos diz aquele que merece karet, esse corte da Neshama. Umitá, e merece morte celestial, nishar adaim bo arishimo, ainda fica alguma marca. Essa marca, para entender, vamos entender o conceito. Quem conhece um pouquinho como funciona a internet, quando você funciona a internet, você vai fazendo o que chama em inglês buffering. Você vai carregando informação.
e constantemente vai carregando e carregando. E você vai transmitindo que o teu computador já foi carregando, que já estava carregado. Então, o que acontece? Ele já ficou carregado, ele já tem carga lá. Ele já tem, como diz, armazenado informação. Ah, mas já cortou a comunicação? Ainda você vai continuar ouvindo um pouco, porque estava carregada essa informação de antes. Certo? Porque nos diz aqui, ficou ainda uma marca, minafsho Eloki, da sua alma divina. E por esta razão, que aquilo que a gente determinou que vai cortar a alma, mesmo assim ele consegue viver até 50 ou 60 anos, e não mais do que isto. Por quê? Porque ele tem o buffering. Ele já está carregado, ele já carregou a informação, e essa informação, essa energia que ele carregou, vai alcançar para ele viver até 50 ou 60 anos. O que está escrito em relação em nome do Arizal, que entrou dentro dele aquele que faz uma transgressão, certo? Entrou dele um nível de Bechinat Makif, um nível envolvente, não é penetrante, sino envolvente superficialmente, certo? Porque a Neshama dele foi cortada de sua origem. Então, o que pega de uma forma envolvente, certo? E não se refere à vida física do corpo, certo? Que é um nível que é envolvente. Senão, está falando aqui que quando falamos do corpo, não estamos falando, aliás, do corpo, estamos falando da Neshama, porque fica ainda no corpo. Por que ele vive 50, 60 anos? Porque na prática ele ainda ficou um pouco da Neshama que influenciou o corpo, aquele buffering, aquela energia que foi armazenada dentro do corpo, por assim dizer. E quando ainda tem esse armazenamento, isso ainda vai dar para ele para funcionar mais algum tempo, como a gente diz, para puxar mais um pouco. Sabe, quando acabou a gasolina no tanque, mas ainda está na reserva. Ainda tem um pouquinho aí que permite funcionar um pouco. Bom, o que acontece? Na verdade, o Besmanazé, e aqui, pessoal, vai nos ensinar uma coisa muito bonita. Eu vou parar por aqui, porque não quero entrar para manter a conexão dos assuntos. Na verdade, hoje em dia, como explicaremos adiante, que Dilkaman, como explicaremos adiante, simplesmente vamos ver que hoje em dia, na verdade, quando a vitalidade vem, na verdade, de uma forma indireta, não temos o Beit HaMikdash, não temos a revelação divina no mundo, a nossa energia vem de uma forma indireta, não tem um canal direto hoje em dia. Por esta razão que a pessoa, muitas vezes, a gente vê um rachá, uma pessoa, um malvado, um transgressor, por assim dizer, e ele continua, mesmo que, entre aspas, a alma dele se cortou, ele continua vivendo, às vezes, 50, 60 e às vezes mais do que isso. Por quê? Nós vimos que continuava, é aquele buffering. Hoje ainda temos essa energia que está dentro de nós. Então, vou dar o exemplo prático para vocês entenderem que estávamos dando, como se você armazenou informação. Caiu a internet, certo? Mas a informação já está armazenada. Aí, de repente, volta a internet e continua a transmissão como se nada. Você vai me dizer como pode ser se se cortou a transmissão. Mas entre que se cortou a transmissão, tinha um pouco de armazenamento. E aí voltou a transmissão, aí continua armazenando novamente. Não houve uma interrupção definitiva. O que isso nos ensina? O que isso nos transmite? Principalmente uma grande lição aqui. Que podemos hoje em dia, que recebemos a nossa emanação, a nossa luz, dessa forma indireta, mesmo que já teve careta, Deus nos livre, podemos fazer teshuvah. Podemos reconectar um canto com outro, podemos reconectar simplesmente com nossa fonte, conectar de novo com a internet e continuar a carregar energia, continuar a estar conectados com Hashem. Por essa razão que nunca é tarde para fazer teshuvah, principalmente quando vamos explicar, como vai explicar o Tânia mais na frente. Só queria encerrar a ideia para que fique claro e dessa forma acho que ficou mais, como chama?
mais claro e entendido para todos. Hannah Git levantou a mão. Se alguém depois dela tiver alguma pergunta, por favor. Rabino, na prática, quando isso acontece, né, é como se a alma divina ela deixasse o corpo do Yehudi, e aí, assim, mais uma questão ligada a isso. Não Calma, é? a alma não deixou o corpo, Uhum. mas como que a alma precisa de energia constantemente, que vem armazenando. Então a Sim. alma ainda está vivendo com a energia que já estava armazenada. Aí houve um corte e parou de armazenar. Mas naquele corte que parou de armazenar, nos avisa, peraí, querido, se você faz techuvá, eu consigo te reconectar e nem vai perceber que houve corte. Entendi. Aí, uma outra coisa, nesse momento, enquanto isso está acontecendo, dá para afirmar, ou ainda assim não dá para afirmar, por exemplo, que um Yehudi nessa condição, ele está bem próximo do que é um Goi, assim, ou não? Deus me livre. Nesse sentido da alma. Nunca. De ter alma divina ou não? Não. Tem, a alma divina tá. Nem nesse momento, depois de Não uma perde a alma transgressão. divina. Perde a alma divina, perde a conexão com Hashem. Chas v'shalom. Mas não Sim. deixa de ter a alma divina, não deixa de estar aí. Então, nem dessa forma ele não pode dizer que está próximo de um... Israel, afalpiche hatá Israelu. Yehudi, mesmo que transgrediu, que pecou e continua sendo Yehudi, continua conectado com Hashem, tem sua neshama ainda. Então, quando se fala assim que cortou, que a alma foi cortada do povo de Israel, é dessa forma, Não, é no isso? povo de Israel, não. Isso daqui você está acrescentando. Não, é Nefeshaim, uma dúvida, não estou Deus o livre. Não. Nefeshaim milfanai. Se cortará essa alma da minha frente. Que ainda explicamos que o Alter Rebbe faz questão de frisar a palavra milfanai. Na minha frente. Ou seja, a gente perde como se fosse o contato com Hashem. Neste mundo, mas não a essência. Essa parte da Neshama que está ligada no corpo perde o contato. Entendeu? Entendi, sim. Escolha. Obrigada, Rabino. Imagina. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida?